Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Que maravilha estarmos aqui reunidos. Que bênção estarmos aqui de manhã cedinho, juntos para participar do momento de comunhão da Santa Ceia. Mas antes nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Abra a sua revista da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 1. Lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical, aqui do nosso PEC, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus em Belém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Está todo mundo bem acordado aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim, lição 1. O Verbo de Deus pré-existente e humanizado. Texto áureo. Nós encontramos ali no verso 14 do capítulo 1, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tome seu assento, querido irmão, querida irmã, nesta manhã. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz, eu estou muito animado com a nossa lição neste trimestre em especial, porque o Evangelho de João, para quem não sabe, é o evangelho mais lido no mundo, é o livro mais lido, é o livro mais comentado, é o livro mais distribuído, é o principal instrumento de evangelismo que nós temos no planeta, é o evangelho mais eclesiológico, que fala da igreja, e é o evangelho mais teológico, onde nós vemos o fino da teologia do Senhor Jesus, através das belíssimas letras do evangelista João. É interessante também que, diferentemente dos demais evangelhos, ele possui um conteúdo exclusivo. 90% pelo menos do evangelho de João é exclusivo, ou seja, ele não é encontrado nos demais evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e foi escrito por aquele que se autoproclama o discípulo amado, o querido evangelista João. Outra característica importante que nós temos que entender é que o evangelho de João, que foi escrito ainda no primeiro século da igreja, por volta do ano 60 ao ano 90, ele foi escrito num período de muita perseguição. E eis o objetivo do evangelho de João: ratificar, confirmar a divindade do Senhor Jesus. Havia um pensamento na época, havia uma repercussão na época de que Jesus não era filho de Deus. Havia essa dúvida, a dúvida pairava no ar. Não, ele não é filho de Deus, ele é um profeta, ele é um anjo, ele é um sábio, ele é um peregrino. Então João escreveu essa carta para confirmar de uma vez por todas de que Jesus é o Filho de Deus, e de que Ele é Deus, e Ele e o Pai são apenas um só. No verso 1 e verso 2, se você acompanhar na sua revista, ou mesmo na sua Bíblia, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Queridos, a palavra verbo, ou título verbo, nos remete ali ao Êxodo, no capítulo 3, verso 13 e o verso 14, onde o Senhor, naquela cena da sarça que ardia, mas não se consumia, Moisés pergunta ao Senhor: afinal de contas, como eu vou te apresentar? Afinal de contas, quem tu és? O que direi ao povo a respeito de ti? E o Senhor, ele fala: diz ao povo que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Perceba que o Senhor, ele se apresenta como um verbo. O verbo ser. Eu sou. Então, quando o evangelista João, ele refere-se, ele atribui a Jesus o título de o Verbo,
Ele está se referindo ao verbo eu sou. Ele está confirmando a divindade do Senhor Jesus. Aquele mesmo verbo que se apresentou no deserto a Moisés é o mesmo verbo de Deus que desceu dos céus para a salvação e para perdão da humanidade. Ele é o verbo, ele é Jesus, ele é Deus. É como se ele dissesse assim: no princípio eu sou. No princípio eu sou estava com Deus, e no princípio eu sou era Deus, o verbo. E perceba que neste único versículo tão inspirado, nós entendemos 3 características, ou melhor, 3 atributos, de tantos atributos que o Senhor possui, mas este primeiro verso nos indica 3. O primeiro, ele diz assim: no princípio era o verbo. Perceba, este início fala da eternidade. No princípio era o verbo. Significa que no princípio de tudo, significa que antes de toda a matéria ser criada, significa que mesmo antes do próprio tempo existir, o Senhor já preexistia, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Antes de tudo, Ele já existia, porque Ele é eterno. E aqui nós vemos o atributo da eternidade. E o evangelista segue: e o verbo estava com Deus. Quem está com alguma pessoa é porque é outra pessoa. Então Jesus, ele apresenta aqui o atributo da pessoalidade. Perceba, Jesus, ele não é um espírito, simplesmente. Jesus, ele não é uma força ou uma energia cósmica sobrenatural, como muitas religiões panteístas afirmam. Não. Jesus é uma pessoa. Entenda que Deus, ele é tanto transcendente, porque ele transcende a própria criação, ele transcende a própria matéria criada por ele mesmo, mas ele também age, ele interage e ele participa junto conosco, que somos os seus filhos, e ele está aqui nesta manhã, neste lugar, porque ele é tanto transcendente, sobrenatural, mas ele também é imanente e participa e interage com cada um de nós. Esse é o nosso Deus, ele é uma pessoa. E perceba da importância de falarmos acerca disso. Jesus precisava tornar-se homem, Jesus precisava fazer-se carne, porque somente um homem, um ser 100% homem, 100% humano, poderia sofrer, poderia padecer as dores, poderia padecer a morte que era para mim e que era para cada um de vocês. Então ele tornou-se 100% homem, mas ele também era 100% Deus, porque da mesma forma que ele padeceu a dor, ele nos trouxe perdão, e somente um ser 100% Deus poderia transmitir um perdão eficaz, não uma única vez, mas por todas as vezes e por toda a eternidade, porque ele é Deus. 100% homem, para poder sentir as aflições e as dores humanas, 100% Deus, porque só ele é capaz de perdoar através do seu sacrifício vicário. Perceba, queridos, o verso 3 nos diz assim: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João não está falando de um ser comum, de uma pessoa comum, de qualquer divindade. João está narrando o Criador de todas as coisas. E isso nos remete ali ao livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, onde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se Jesus estava no princípio, se o verbo estava no princípio, se o verbo estava com Deus no princípio de todas as coisas, ele também é um Deus criador, e todas as coisas se criaram por ele, e nada do que existe se fez sem ele, porque o verbo é Deus. Aleluia. Verso 4 e verso 5 nos diz assim: a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Aqui o evangelista nos ensina que Jesus é a vida. Ele é a própria fonte da vida. A vida emana dele. É por isso que lá em João 10:10 diz que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida. E diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz. Esse verso 5 nos remonta novamente, nos remete mais uma vez ao Gênesis, no capítulo 1, verso 2 e 3, que diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Maravilha, Jesus é a luz. Jesus é a luz. Assim como na criação a luz veio para dissipar as trevas que estavam nos abismos da face da terra, Jesus foi enviado ao mundo para dissipar as trevas do abismo do meu e do seu coração. Jesus veio ao mundo para dissipar, para romper as trevas deste mundo, porque contra Jesus as trevas elas não podem prevalecer. Glória a Deus. Queridos, vamos pular ali para o verso 14, que o nosso tempo ele é rápido hoje. O verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito, como do Filho único do Pai. O verbo tornou-se carne. O Senhor Jesus fez-se homem, habitou entre nós, e através deles nós podemos ver a glória de Deus. Jesus é a manifestação visível da glória de Deus. Jesus é a imagem inefável da pessoa de Deus. Jesus é o resplendor eterno da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, porque Ele é Deus, e Ele e o Pai são um. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado, nessa manhã, diga assim: Jesus e o Pai são um. Jesus e o Pai são um. Glória a Deus. E perceba, no verso 15 em diante, João Batista, um personagem muito importante dentro dos evangelhos, o verdadeiro arauto, aquele que veio preparar o caminho, que veio anunciar a chegada do rei. Você sabia que o arauto tem essa função? A função do arauto é anunciar a chegada, a presença de uma autoridade muito importante. Reis, imperadores e grandes pessoas. E João Batista veio anunciar ao Senhor Jesus. Eu acho interessante aqui no verso 15, que ele fala assim: João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes. Aí talvez alguém pergunte: mas como assim? A tradição dos evangelhos, nós fomos relembrar as lições do Evangelho de Lucas, nós entendemos que João Batista era pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus. João Batista, filho de Isabel, prima de Maria. A questão é que João Batista, ele está confirmando a eternidade. Ele está dizendo: olha, eu posso ser mais velho que ele na idade, mas ele pré-existe a mim, porque ele é Deus. Aleluia. Verso 16 e 17, estamos chegando ao final. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, a graça se manifestou em Jesus. A graça que é o favor imerecido, é o favor que nós não merecemos e que o Senhor nos dá de graça.
que é o seu amor, que é o seu perdão, que é a sua redenção, que é a esperança de vida eterna. E veja que através de Jesus nós recebemos graça sobre graça, graça dobrada. A primeira graça foi entregue, mas Jesus nós recebemos uma nova graça, a graça que agora, não apenas sobre o Israel, mas uma graça que se estende a toda a humanidade, uma graça que se estende a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, mas Israel não recebeu, mas nós o recebemos, e tantos quantos o receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos do Senhor tem aí? Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 18, para nós encerrarmos, diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Queridos, uma das missões do Verbo é revelar ao mundo quem é Deus. Vou repetir. Uma das missões do Verbo é revelar ao mundo quem é Deus. Quem é o Pai. Dissemos no início da aula que havia uma grande perseguição na igreja e que a divindade de Jesus estava sendo colocada em dúvida. Porém, o Evangelho de João, ele tem dois propósitos principais. Primeiro, confirmar e reafirmar a divindade de Jesus. Ele é Deus. E segundo, confirmar o relacionamento entre eles. Jesus é o Filho de Deus. E o Filho e o Pai são um, porque eles são Deus. Que o Senhor possa nos abençoar esta manhã. Foi meio corrido nesta manhã, meus irmãos, mas que o Senhor possa nos abençoar. E que nós possamos firmar nos nossos corações esse sentimento de que nós não servimos ou não estamos estudando nesta manhã um Deus qualquer, um profeta, ou um anjo, ou um sábio. Não, nós estamos estudando acerca do Verbo, que é Deus, o Criador de todas as coisas. E se nós estamos aqui esta manhã, é porque Ele fez a mim e fez a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.